Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar os aspectos construtivos gerais dos capacitores. No vídeo da aula 53 nós fizemos uma revisão sobre campo elétrico e também estudamos o conceito de capacitância, certo? E depois lá na aula 54 nós então estudamos a inserção de materiais dielétricos nos capacitores para aumentar a sua capacitância. Se você ainda não viu, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos estudar então a influência dos aspectos construtivos dos capacitores no seu valor de capacitância. Além dos aspectos teóricos, eu vou demonstrar para vocês na prática essas características em um capacitor tamanho família aqui que eu construí para vocês, tá? Então, assista o vídeo até o fim para não perder nenhum detalhe. E lógico, pessoal, após terminar de assistir esse vídeo, acesse a lista de exercícios, né? Tem um link aqui na descrição do vídeo, para você então treinar os conceitos que nós vamos estudar aqui e depois eu vou subir um vídeo com a solução dessa lista, ok? Sabemos que para se obter um capacitor precisamos de placas de um material condutor separadas por um dielétrico. Agora vamos ver como esses materiais são dimensionados para obter um determinado valor de capacitância. Bom, placas maiores permitem um aumento da área de armazenamento da carga. Ou seja, a capacitância é proporcional à área das placas. Outro parâmetro dimensional que é importante é em relação à distância entre elas. Quanto menor a distância entre as placas, maior a capacitância. Assim, a capacitância é inversamente proporcional à distância. E por último, sabemos que níveis mais altos de permissividade resultam em níveis mais altos de capacitância, ou seja, também deve aparecer no numerador. Então, temos na equação 1 a equação geral para a capacitância em função dos componentes construtivos do capacitor. Observe que os parâmetros estão indicados com o uso de unidades métricas, tá? Então, olha lá, capacitância é igual a permissividade vezes a área dividido pela distância. Mas podemos também escrever essa equação como na equação 2, onde a permissividade aqui é dividida em duas componentes. A permissividade do ar, né, ou do vácuo, e a permissividade relativa do material utilizado para o dielétrico. Para o valor da permissividade do material dielétrico, vamos usar a tabela 1, que foi apresentada lá na aula 54. Vale lembrar que tanto essa tabela, bem como a tabela com os valores de rigidez dielétrica dos materiais, estão disponíveis para download na lista de exercícios daquele vídeo, ok? O link está na descrição desse vídeo aqui. Bom, pessoal, para que você compreenda plenamente os experimentos que eu vou fazer para vocês com esse capacitor que eu construí, eu vou primeiro, então, mostrar alguns exemplos numéricos, tá? Onde você vai ver a influência do dimensionamento dos capacitores na capacitância do dispositivo e depois a gente volta então para a bancada, ok? Aproveite então, pessoal, e faça a sua inscrição no canal para não perder nenhuma aula que eu tento fazer tudo bastante detalhado para vocês, ok? Vamos continuar então. Exemplo 1. Na figura 1, se cada capacitor da esquerda é modificado segundo os parâmetros da direita, qual será o novo valor de sua capacitância? Então vamos ali para o item A, pessoal. Observe ali que o que está sendo modificado é a área, certo? Está dizendo ali que o capacitor da direita terá uma área 3 vezes maior do que o capacitor respectivo da esquerda. Só que lá na esquerda ele tinha 3 microfarads. Lembramos que a capacitância é a permissividade do ar vezes a permissividade relativa, que multiplica a área dividido pela distância. Como a área foi aumentada 3 vezes, pessoal, e ela está no numerador, então a capacitância agora será 3 vezes maior do que o valor inicial. Ou seja, 3 vezes 3 microfarads resulta em 9 microfarads, certo? Triplicamos a área, então triplicamos o valor da capacitância. No item B ali, pessoal, temos o capacitor da esquerda com 47 nanofarads e o capacitor da direita foi adicionado um material dielétrico diferente do ar. Observa que no da esquerda tínhamos o ar e no da direita agora foi colocado o papel parafinado, que de acordo com a tabela 1
temos uma permissividade relativa de 2,5 vezes maior, ok? Ó, está sendo garantido ali, ó, mesma área e mesma distância entre as placas. Ok, então, pessoal, nesse caso a capacitância resultante será, então, 2,5 vezes maior do que o valor inicial. 2,5 vezes 47 nanofarads, resultando em 117,5 nanofarads. Para o item C, pessoal, temos na esquerda um capacitor de 10 microfarads, certo? Com sua respectiva área e distância entre as placas. E agora, no da direita, vamos ter o que? Um aumento na distância de 2 vezes, ou seja, vamos dobrar a distância entre as placas, mas mantendo aí a área e mantendo a permissividade relativa, certo? Nos dois casos aí temos o ar como dielétrico, então continua sendo uma permissividade relativa, correto? Como nesse caso a distância foi aumentada e ela está no denominador da equação da capacitância, pessoal, o aumento da distância ela vai provocar um efeito inversamente proporcional na capacitância, ou seja, vamos pegar o valor inicial e dividir pelo incremento da distância, ou seja, 10 microfarads dividido por 2, que resulta em 5 microfarads, certo? Como aumentamos a distância das placas, a capacitância total diminuiu. Vamos lá então, exemplo 2. Considerando o capacitor na figura 2, calcule a capacitância. Temos as dimensões das placas do capacitor, certo? E também a distância entre elas. E no caso aí, estamos usando o ar como dielétrico. Temos que a capacitância é igual à permissividade do ar vezes a relativa, que multiplica a área dividido pela distância. Primeiro, pessoal, observe que as dimensões desse capacitor estão em centímetros. E a distância ali, pessoal, está em milímetros. Temos que passar isso para metro. No caso ali, pessoal, a área, vamos fazer o seguinte, ó. 8 centímetros convertendo para metro, basta dividir por 100, vezes o outro lado, né, desse retângulo, onde temos 4 centímetros. Passando para metros, né, divide por 100 também, o que resulta em 0,08 vezes 0,04, tudo aí já em metros, resultando em 0,0032 metros quadrados. Para a distância, pessoal, basta então fazer 0,2 milímetros dividido por 1000, né? Assim convertemos para metros, ou seja, nesse caso, 0,0002 metros. Podemos agora então aplicar na equação do capacitor 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, certo? Ou seja, essa é a permissividade do ar. Como o material é o ar, a permissividade relativa é 1. Agora então, pessoal, atribuindo os valores na equação, podemos calcular a capacitância como sendo 141,6 picofarads. Tá, então, uma capacitância considerando o ar como dielétrico. Na B, pede ali, pessoal, calcule a intensidade do campo elétrico entre as placas para o caso de 24 volts serem aplicados entre elas. Bom, pessoal, intensidade do campo elétrico é igual a tensão aplicada dividido pela distância, certo? É o que nós já estudamos aí. 24 volts divididos por 0,0002 metros resulta em 120 kV por metro. Tá aí então a intensidade do campo elétrico entre as placas. C. Calcule a carga acumulada nas placas. Bom, conforme nós já estudamos, pessoal, carga é igual a capacitância vezes a tensão. Ou seja, 141,6 picofarads vezes 24 volts resulta em 3,398 nanocoulombs. Exemplo 3. Insira um dielétrico de titanato de bário e estrôncio entre as placas do capacitor do exemplo 2. Aqui, de novo, reproduzindo, né, a figura 2 aí. E repita os itens do exemplo.
E como bônus aí, também calcule a máxima tensão que pode ser aplicada nesse capacitor, considerando a rigidez dielétrica do material. Ok, pessoal. No exemplo 3, nós vamos pegar a capacitância que nós tínhamos lá do exemplo 2, certo? E agora simplesmente adicionar um material dielétrico diferente do ar. Então a capacitância agora será a permissividade relativa vezes a capacitância que tínhamos no exemplo 2. No caso, olhando na tabela 1, temos aí que a permissividade relativa é de 7.500. Então, 7.500 vezes 141,6 picofarads, a capacitância resultante subiu bastante aí para 1,062 microfarads. Para a intensidade do campo, pessoal, que é o item B lá do exemplo 2, é a tensão aplicada dividido pela distância. Como nada foi alterado, temos ainda 120 kV por metro. Nada mudou aí, né, pessoal? A tensão é a mesma e a distância é a mesma. Para o item C, pessoal, onde temos lá a quantidade de cargas acumuladas, aí já vamos ter alteração. Por quê? Porque mudou o valor da capacitância. Então, inserimos o dielétrico, aumentou a capacitância aí em 7.500 vezes. Nesse caso, vamos ter um aumento aí também de carga acumulada. 1,062 microfarads vezes 24 volts, 25,488 microcoulombs. Então aumentou bastante aí a quantidade de carga elétrica acumulada. E no item D, que é o bônus, temos que a distância entre as placas era de 0,0002 metros. Podemos então calcular a tensão máxima possível para esse capacitor como sendo a rigidez dielétrica do material vezes a distância. Ou seja, da tabela 2 temos que para o titanato de bário e estrôncio é de 2,952 vezes 10 elevado à sexta potência volts por metro, multiplicado por 0,0002 metros, resultando numa tensão máxima de 590,4 volts. Para vocês verem aí que a máxima tensão que nós vamos poder aplicar no capacitor aí está atrelado à distância entre as placas, ou seja, a espessura do dielétrico também aí, né? E também do material empregado como dielétrico. Bom, jovens, agora chega de teoria, vamos ver esse capacitor na prática. Ô pessoal, esse é o capacitor que eu construí para mostrar para vocês como as dimensões do dispositivo alteram ou influenciam na capacitância total, né? Nesse caso aqui, eu construí aqui em 2 discos de madeira e envolvi a face dele aqui com papel alumínio, certo? Ou seja, cada um desses discos aqui é uma das placas do capacitor e o terminal de contato dele, né, para conexão externa aqui no caso do medidor, vai ser então essa pequena orelhinha que eu fiz aqui de alumínio, certo? Onde eu posso colocar os terminais do nosso medidor aqui, né? No caso, mais conhecido aí como a ponte LCR, né? E aí, através da atuação nesse eixo aqui, pessoal, eu consigo, então, variar a distância entre as placas para mostrar para vocês como a distância entre elas influencia na capacitância, assim como eu também vou poder colocar aqui algum material dielétrico. Vamos começar aqui, então, primeiro, pessoal, utilizando o próprio ar como dielétrico, né? Assim como está agora. Eu vou só colocar os terminais do medidor e logo eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui como utilizar esse equipamento adequadamente, vou fazer um review dele, tá? Mas a princípio o que a gente precisa entender é que ele vai medir a capacitância de forma bastante frequente, tá? Então vamos lá, vou colocar um dos terminais aqui e o outro também. E nós temos aqui, pessoal, 52 picofarad, tá certo? Esse é o valor que nós estamos tendo com as placas nessa posição. E o que eu vou fazer para vocês agora é aproximar essas placas, ou seja, reduzir a distância, que conforme nós vimos nessa aula, reduzir a distância aumenta a capacitância, certo? Porque a capacitância é inversamente proporcional à distância entre as placas. Então, como vocês podem ver aí, pessoal, ó, conforme eu vou reduzindo a distância,
das placas, observe que a capacitância está aumentando aqui, ó. Já estamos em 65 picofarads e a tendência aí aumentando cada vez mais conforme eu vou aproximando uma da outra, tá? Então, capacitores de elevada capacitância vão ter aí as suas placas bastante próximas uma da outra. Tá? Ó, estamos em 188, 189 pico. Tá? Tentar aproximar o máximo possível sem que uma toque na outra. Olha, ó, por volta de 407 picofarads, ok? Bom, como eu não consigo alterar o diâmetro do disco, né, ou seja, a área dele, né, porque aqui eu fiz um disco de 50 centímetros de diâmetro, isso eu não vou conseguir alterar, mas eu vou conseguir mudar o material no dielétrico, né? Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou espaçar aqui as placas e vou colocar esses dois pedaços de papelão que eu já deixei pronto aqui, só para deixar numa distância mais ou menos adequada para eu colocar um dielétrico que eu tenho aqui. Pronto. Pode ter uma folguinha aqui no contato. O que eu vou fazer é pegar aquele disco de vidro que eu tenho lá no fundo e vou inserir como material dielétrico. Então, por enquanto, nós estamos usando o ar e agora então eu vou inserir esse disco de vidro, tá? Não é um vidro com nenhum tratamento especial, é um vidro comum aí, tá? Que eu solicitei para o corte, para a gente utilizar aqui para essa demonstração. Então eu vou inserir lentamente aqui o dielétrico entre as placas do capacitor e a gente vai poder observar aqui a variação também da capacitância, ok? Ó, estamos em mais ou menos 750, lógico que eu vou movimentar e colocar minha mão aqui no capacitor, isso vai causar alguma perturbação na leitura, tá? Então observe ali, pessoal, que conforme eu vou inserindo o disco, ó, a capacitância vai alterando. Ó, já estamos em mais de 1 nano. Pronto. Deixa eu conseguir cobrir toda a área aqui. Então tá aí, pessoal. Com o vidro aqui sendo utilizado como material dielétrico, conseguimos alcançar aqui uma capacitância de quase 1,4 nanofarads, certo? Aumentou aí significativamente. Lógico que ainda estou com uma folga aqui, certo? No vidro, ó, ele está bastante solto aqui. Posso apertar um pouquinho mais. E aí, lógico, a capacitância vai aumentar conforme as placas se assentam bem aí no vidro, certo? Mas deu para observar aí que realmente o material dielétrico, né, fez com que a capacitância aumentasse de valor. Vou tentar ajustar aqui para ter 1,5 mais ou menos. Olha lá. E agora eu vou remover o vidro. E aqui tivemos então uma alteração bastante significativa na capacitância. Lógico que, como essa placa aqui ela é relativamente solta, né, pessoal? Como vocês podem ver aqui, ela está mais próxima aqui nessa parte do que na parte inferior, mas mesmo assim a gente consegue ver que a gente alterou aí quase em 3 vezes utilizando o vidro como material dielétrico. Então, pessoal, como vocês puderam ver, né? Realmente aqui a distância entre as placas e o material inserido aqui como dielétrico vai influenciar bastante aí no valor da capacitância, correto? Conforme eu vou aumentando aqui a distância entre as placas, a capacitância vai diminuindo, certo? Prestem bastante atenção nos valores aí, certo? Então, capacitores de elevada capacitância vão ter suas placas bastante próximas uma da outra, só que, entretanto, tem que ter cuidado aí com o material que a gente vai utilizar como dielétrico. Lembre-se também daquela questão da rigidez dielétrica, né? Se a espessura do material for muito fina, pessoal, o problema vai causar no limite de tensão que a gente vai poder aplicar nesse capacitor, certo?
por causa da rigidez dielétrica do material. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e também verifique sua inscrição no canal, caso não seja inscrito. Tem vídeo com aulas novas toda semana e também bastante exercício para vocês treinarem aí, ok? Então, forte abraço e até logo!